É por isso que a gente fala tanto daqueles R's da sustentabilidade, que reciclar é o último, porque a gente não está reciclando, então tem que resolver tudo antes, reduzir, repensar, reutilizar. Depois, a última solução é reciclar, né? Exato, Clara. Não, exato. Você foi... exatamente, esse raciocínio é perfeito, assim. Os três R's, que depois viraram 5 R's, 7 Tem vários R's, R's. né? Tem vários R's, mas eu diria que eles seguem bem atuais e eles são usados no mundo inteiro, E quais os são esses três três R's. principais? Os três principais é o reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir, como eu reduzo a geração de resíduo, como eu gero menos resíduo. Esse tem que ser o número 1, né? Tanto para a gente como cidadão, tanto para a indústria, quanto para o poder público. A gente tem que pensar como a gente deixa de gerar menos resíduo. Isso é fundamental. O número 2 é, depois que eu já gerei esse resíduo, eu consigo reutilizar isso, né? Eu consigo dar um novo uso para isso, tanto na minha casa, quanto também a indústria, né, que produz uma quantidade grande de resíduo. E, como você bem falou, o terceiro é reciclar. Então, só depois de eu passar por essas duas possibilidades, de não gerar e de reutilizar, é que eu vou pensar em reciclagem, né? E por que isso, né? Acho que por muitos anos a reciclagem foi vendida como a grande solução, né, do lixo, como a grande solução da sustentabilidade. E o que a gente tem que entender é que a reciclagem, ela é sim parte da solução e uma parte fundamental. Porém, para eu reciclar, eu preciso de uma logística adequada, eu preciso de uma indústria que tem tecnologia para reciclar, eu preciso de volume, de um único material para conseguir reciclar, eu preciso usar energia para que essas máquinas consigam rodar. Então, tem um processo sofisticado aí, não é tão simples assim, né, que nem a gente acha. Então, por isso que tem que ser a terceira opção, né, e não a primeira, quando a gente fala do resíduo com potencial de reciclagem, né? O cenário do lixo no mundo não é um cenário positivo. Então, acho que a primeira coisa que vale falar é que a gente, como humanidade, como sociedade, está gerando cada vez mais lixo, ano a ano, né? A gente vem crescendo a quantidade de lixo que a gente gera. E isso em todos os países, tanto nos países ricos, né, na Europa, Estados Unidos, quanto também nos países mais pobres ou nos países em desenvolvimento, tá? E o que eu posso te dizer também, que eu acho que é bem alarmante, é que a geração de lixo, a geração de resíduo, ela vem crescendo acima da porcentagem do crescimento da população e também acima da porcentagem do crescimento do PIB, tá? Então, o que isso significa, né? O que significa é que o nosso estilo de vida, né, o jeito que a gente vive, que a gente consome, está fazendo com que uma família que tem a mesma quantidade de recurso hoje, né, que tem a mesma renda do que uma família que tinha exatamente essa renda há 30 anos atrás, significa que essa família gera muito mais resíduo, né? E isso por quê? Porque a gente acessa cada vez mais ditos bens de consumo, a gente compra cada vez mais coisas, né? A gente tem mais acesso às coisas. Que por um lado, tem um lado positivo, né? Que a gente está acessando mais coisas, então nossa vida é, na teoria, mais confortável. Porém, essas coisas também duram muito menos. Então, a gente compra muito mais e a gente descarta muito mais. Isso é padrão mundo. Tem algumas exceções, né? Mas essa é a regra. Tá. E os países mais ricos geram mais lixo, né? Do que os mais pobres. Exato, exato. Claro, o que a gente vê é que a regra é que quanto mais renda uma família tem, quanto maior o PIB de um país, mais ele consome e, portanto, mais lixo ele gera, né? A geração de lixo, ela está diretamente associada com o poder de consumo. Então, quanto mais eu compro, mais lixo eu gero. O que significa que os países mais ricos, sim, eles geram mais lixo per capita, né? Eles geram mais lixo
né, individualmente, né? Na população gera mais lixo. E aí é muito interessante porque todo mundo tem uma imagem de que aqui na Europa, né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nos países ricos, a gente lida com o lixo de uma forma muito mais sustentável, né? Tem muito isso é muito dito, né? Tem muito essa crença. Né? O que acontece é que, na verdade, esses países eles têm mais estrutura para ter um sistema de reciclagem, né, de gestão de resíduos mais sustentável. Eles têm mais tecnologia e eles conseguem investir mais. Isso também é verdade. Mas eles geram mais, né? Então, para você ter desculpa, não, é que eu ia falar que imagina. A impressão que eu tinha era de que, apesar deles serem mais ricos e terem fazerem mais consumo, eles também têm mais educação ambiental, né? Eles têm mais acesso à informação, então eles também sabem o quanto isso é prejudicial. Isso não muda, não ajuda nessa conta? Com certeza, Clara. Você trouxe um ponto super importante. Então, de fato, tem sim uma educação ambiental maior, né, mais disseminada. Então, e tem países, aí como a Bélgica, por exemplo, que tem uma coleta seletiva que é bem avançada. Então, as pessoas separam o vidro, separam o papel, né, elas separam realmente, não só, reciclavam em várias frações, né? E se elas não fazem isso, elas também são multadas, elas pagam por isso. Então, isso está muito mais no dia a dia das pessoas, isso está muito mais no automático da vida dessas pessoas, né? Então, isso também ajuda, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, elas também fazem isso porque tem esse lixo reciclável tem para onde ir. Né? Não adianta eu ter uma educação ambiental super alta, né? Se não tem uma estrutura na minha cidade onde eu possa enviar esse lixo reciclável. Não adianta eu ter uma consciência super alta se quando eu vou no supermercado, enfim, tá tudo em plástico, não tem muito o que eu fazer, né? Tá tudo no descartável. Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? É legal que você trouxe isso. É educação ambiental, mas também é uma estrutura da política pública, do poder público, que consegue entregar para o cidadão uma estrutura mais sustentável da gestão de resíduo. No Brasil, fazendo até uma comparação que eu acho que é legal, né, quando a gente fala de resíduo mundo e aí chegando no Brasil. A média mundo, né, de lixo gerado é mais ou menos 1 quilo por habitante. Né? Então, eu gero 1 quilo dia por habitante. Essa é a média mundo. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, essa média é 3 quilos, é mais de 3 quilos por dia por habitante. Né? Então, para ver uma comparação de como um país rico gera muito mais resíduo, só que tem uma estrutura muito maior para lidar com isso. Se você vai para países super pobres, né, na África, agora eu não vou saber exatamente, eu não estou com esse número exatamente afiado, mas a gente tem uma geração per capita de lixo por dia, assim, de 300 gramas, né? Muito, se você compara com os Estados Unidos, é uma coisa muito distante. O Brasil, ele é mais ou menos a média mundo. A gente gera um pouco mais de 1 quilo por habitante por dia aqui no Brasil. Né? A gente está meio que na média. E a gente também está mais ou menos na média, o Brasil está bem na média mundo, eu diria, do que é feito com esse resíduo, né? Para onde ele vai. Então, a gente tem um número bem desafiador, né? E bem negativo no Brasil, que é mais ou menos 40% de todo resíduo sólido urbano gerado, ou seja, de todo lixo gerado nas cidades e que é coletado pelas prefeituras, em torno de 40% no Brasil ainda vai para lixão a céu aberto. Lixão é considerado uma destinação realmente inadequada, é um crime ambiental. A gente ainda faz isso com 40% de todo o resíduo que a gente gera nas cidades. Né? Então, é um número bem negativo. 40 vai para os lixões e o resto para os aterros. E aí a gente tem essa outra porcentagem que ou vai para os aterros sanitários ou
E aí tem também, obviamente, toda a parte da coleta seletiva, que é enviada para reciclagem. Mas, no Brasil, a porcentagem, né, de quanto que é de todo o resíduo gerado, quanto que é reciclado, é em torno de 3%. É bem baixo. É muito pouco, é bem baixo. Isso muda muito de região do Brasil, né? Então, quando a gente olha para o estado de São Paulo, o percentual de reciclagem sobe, por exemplo, para em torno de 7%, que é dos mais altos do Brasil, e que é muito baixo, 7%, você pensa, muito baixo, né? Você pensar, é baixíssimo. Essa é uma diferença importante também para a gente não... para entender um pouco o cenário Brasil e mundo mesmo. Então, o que acontece? A gente tem os lixões. No Brasil, 40% de todo o resíduo sólido urbano vai para lixão. Né? No mundo inteiro, lixão é um problema mundial. A gente tem lixão no mundo inteiro, infelizmente. E lixão nada mais é do que um espaço, um terreno, onde o lixo, né, o resíduo, ele chega, né, do jeito que a gente pôs para fora da nossa casa, ele chega do mesmo jeito e ele é jogado nesse terreno sem nenhum tipo de tratamento do solo, sem nenhuma proteção do solo. Então, todo o chorume, toda a água que sai da decomposição do lixo, ela desce, ela infiltra no solo, isso vai para o lençol freático, a gente não tem nenhum controle, né, da contaminação que está acontecendo. E mais que isso, quando o lixo está se decompondo, ele solta uma série de gases de efeito estufa, e que são extremamente poluentes e são muito nocivos para a gente respirar. Então, a gente está liberando na atmosfera, né, tanto gases do aquecimento global, de efeito estufa, quanto gases que fazem mal para a gente, né? E por isso que tem, às vezes, tem notícia que tem explosão em lixão, porque esse gás está compactado, ele pode explodir, né? E a gente tem uma situação no lixão que não é só ambiental, que também é social. Então, a gente tem lixões que tem pessoas, né, manipulando esse lixo, os catadores numa condição extremamente desumana, buscando alguma coisa ali para poder vender e sobreviver, mas colocando a sua saúde em risco de uma forma bem alta, assim. Eu gosto de falar que lixão, eu acho que é a ponta do iceberg, né, que a gente tem de uma insustentabilidade gigante, ambiental e social, né? Quando você vê um lixão, é algo que dói mesmo como ser humano, assim, não é um lugar, enfim, é um crime ambiental e social, eu diria. E aí, falando do aterro, o que é um aterro sanitário? O aterro sanitário, ele é um lugar para onde deveria só ir o que a gente chama de rejeito. Rejeito é aquele resíduo, aquele lixo que não tem mais potencial nenhum de ser reaproveitado ou de ser reciclado, né? Então, que, por exemplo, fralda, papel higiênico, né? Papel higiênico ou algum material que poderia ser reciclado, mas ele está sujo, ele já sujou e a gente não consegue reciclar nem compostar, não consegue fazer nada. Ou material que ele é todo multicamada, que a indústria fez um jeito todo multicamada, que você não consegue desmontar para reciclar. Tá. Né? Então, a gente tem muito rejeito hoje em dia sendo gerado na sociedade, tem bastante. Tá? Então, primeira coisa, só deveria ir para o aterro sanitário que é rejeito, o que não tem potencial de reciclagem. E aí o aterro sanitário ele é um lugar onde tem uma proteção do solo, então não tem contaminação, não tem infiltração desse chorume que é contaminante, né? Esse chorume ele é todo drenado e ele vai para uma estação de tratamento, e também tem uma drenagem desses gases poluentes. Então, no aterro sanitário, esses gases são filtrados e são tratados. Né? Tem muitos aterros sanitários no Brasil que geram energia elétrica, por exemplo. Então, transforma esse gás poluente em energia elétrica. E uma solução... E o chorume transforma em quê? Ele é limpado e vira o quê exatamente, aquele chorume? O chorume vira água de reuso. Tá. Então, é uma água que você pode descartar, né? Ela não faz mais mal para a natureza. E você pode usar como reuso. Você não pode usar, ela não vira uma água potável, mas ela pode ser usada
em algum Para processo limpeza de industrial. prédio, de carro, sei lá, né? Exato, para limpeza, para algum processo industrial, é isso. Ela não é uma água potável, né? Tá. E é trabalhoso fazer esse tratamento. Então, enfim, então é isso. A principal diferença é uma solução sanitária, né, Tá. Clara? A gente não está prejudicando o meio ambiente, tá? Tá. Mas eu acho que o grande problema é que como a gente gera uma quantidade muito grande de resíduo e a gente recicla muito pouco, acaba indo para o aterro sanitário uma parte grande de resíduo que não deveria ir, que deveria ir para reciclagem. Eu acho que esse é o grande problema. Na pandemia é bem interessante olhar para a questão do lixo, porque primeiro as pessoas têm muita impressão de que o lixo aumentou muito, porque a gente está muito mais em casa, então a gente está lidando muito mais com o nosso lixo, né, no dia a dia. E o que aconteceu na pandemia é que de fato as pessoas começaram tem a questão do delivery mesmo, então tem um aumento de deliveries e tem um aumento de compra pela internet, né, em todos os lugares. Então a gente está comprando mais, fazendo com que as coisas cheguem na nossa casa. E o que acontece, elas chegam cheias de embalagem, né? E muitas vezes embalagens até desnecessárias, né? Tem um excesso de embalagens aí. Então realmente esse lixo reciclável, que na teoria a grande maioria é reciclável, né? Ele teve um aumento, né? O lixo que a gente gera em casa. O lixo hospitalar também cresceu. A gente deve lembrar que boa parte do lixo gerado ele não é na nossa casa, ele é na indústria, ele é nos grandes estabelecimentos, né? Então, o lixo hospitalar também cresceu. Mas, ao mesmo tempo, Clara, a gente teve, né, principalmente no começo da pandemia, uma retração econômica. Então, os restaurantes, shopping center, padaria, prédios comerciais, eles diminuíram muito o seu funcionamento. Então, todo o lixo, todo o resíduo gerado nesses lugares também diminuiu. E o que a gente observou é que no começo da pandemia, a geração de lixo até diminuiu um pouco, né? A conta total. Agora, o que a gente vem observando nos últimos meses é que tá meio que igual. Então, uma coisa está compensando a outra, tá? Mas é bem difícil você fazer umas análises maiores, porque a gente ainda está na pandemia. Então, acho que vai ter uns números, a gente vai ter os números mais consolidados daqui a pouco. Bom, o que acontece é que passa o caminhão da coleta seletiva, quando tem um caminhão de coleta seletiva, né, não é todo lugar que tem, mas ou, por exemplo, o cidadão leva num ecoponto, né, leva numa estação de coleta de resíduo. Na maior parte dos casos, esse resíduo vai para uma cooperativa de catadores, e esses catadores, essa cooperativa, faz a triagem desses resíduos. Então, quando chega o resíduo na cooperativa, ele é triado e separado em diferentes partes. A gente conhece 4 divisões principais do reciclável, né, que é o papel, alumínio, vidro e plástico. Mas, para você ter uma ideia, numa cooperativa, o plástico ele é subdividido em mais de 80 tipos. Tá? É muita coisa. Então, a cooperativa faz isso para ter volume do mesmo tipo de material e para agregar valor. E aí, depois que ela faz isso, ela vende isso para uma indústria que compra e que tem uma máquina que consegue fazer essa reciclagem. E aí, Clara, é muito legal quem tiver interesse, conseguir, né, um dia conhecer mesmo uma fábrica de reciclagem, porque a reciclagem do vidro é muito diferente da reciclagem do polietileno, que é um tipo de plástico, que é muito diferente da reciclagem do alumínio. Então, depende do material, tem uma tecnologia específica, mas vai para uma fábrica, para uma indústria, que ou vai aquecer, né, aquele material, vai derreter, vai misturar, vai cortar, e aí vai vender de novo para a indústria de embalagens, né? Tem uma cadeia então, grande. É isso que eu ia falar. Então, quer dizer, a reciclagem, mais um motivo para ela estar no último lugar nos R's, porque tem todo o transporte, né? Vai até a cooperativa, da cooperativa ainda vai para outro lugar. Quer dizer, e também as cooperativas, elas têm esse papel super importante de separar e juntar uma boa quantia para conseguir vender.
E assim, Exatamente. eu queria voltar um pouco mais atrás, que eu perguntei assim, e o que acontece quando eu separo o meu lixo e coloco fora de casa e vem um caminhão? Aí você falou, nos lugares que tem coleta seletiva. Nos lugares que não tem, esse papel é de quem? É do município? É do governo estadual? Para quem que eu devo pressionar para pedir para ter coleta seletiva? Como é que faz isso? Eu devo pressionar se eu moro numa cidade que não tem? Como é que eu faço? Legal, né? Essa é ótima pergunta. Segundo até a legislação brasileira, a gestão de resíduo, né? Então, portanto, a reciclagem, ela é uma responsabilidade compartilhada entre o cidadão, então entre nós cidadãos, entre a indústria que gera o resíduo, né? Então, indústria, desculpa, que produz os produtos que viram resíduo, e o poder público, que é o município, que é a cidade. Então, se na minha cidade não tem uma coleta seletiva, eu tenho que ir atrás da prefeitura, do prefeito, né, do secretário municipal, e tenho que cobrar ele para que ele tenha para que ele consiga ter uma estrutura, para que ele consiga, às vezes não dá para ter uma coleta seletiva, mas pode ter um ecoponto, por exemplo. Então, eu tenho que ir atrás da prefeitura. Outra coisa que eu posso fazer também como cidadão é cobrar a indústria do papel dela, né? Então, se eu comprei um celular, onde eu descarto esse celular depois? Eu posso e devo ir atrás da indústria e falar, e aí, né? Marca X que eu comprei isso daqui. Como que eu descarto isso? Onde eu descarto? Vocês recebem de volta? Né? As indústrias são obrigadas a ter um destino correto para os produtos que elas fabricam? Elas são obrigadas, tem uma legislação mais complexa, porque depende do setor, então tem setores que são obrigados a fazer logística reversa, né? Por exemplo, tem o setor de pneus, tem alguns setores de lâmpadas, que eles são, o próprio fabricante é obrigado a receber de volta, então você pode entregar pro fabricante, né? Eles são obrigados. Tem outras indústrias que a gente fala do pós-consumo, que é, por exemplo, eu compro um shampoo, depois eu tenho minha garrafinha do shampoo, eu compro um sabonete, né? São indústrias também que têm regulações diferentes, mas de qualquer forma, a indústria ela é sim obrigada a participar dessa solução. Então, eu devo cobrar tanto a prefeitura quanto sim eu devo cobrar a indústria. Tá. E aí tem o nosso poder todo de consumidor, que eu acho que vocês, Verdes Marias, né, provocam isso muito bem, que é eu provocar a indústria, a marca que eu compro qualquer coisa que eu uso, de provocar isso e falar, e aí, onde que eu envio isso? Essa embalagem, ela tem potencial de reciclagem mesmo? Precisa de toda essa embalagem, né? A gente tem esse papel e deve ter esse papel ativo, assim. Porque a gente ainda tem um longo caminho para evoluir quando a gente fala de resíduo e de lixo. A gente está muito longe. A primeira coisa que a gente pode fazer, que eu acho que vocês provocam muito bem, é eu questionar o que eu estou consumindo, para que eu estou consumindo, por que eu estou consumindo, né? Obviamente, a gente sabe que a gente vive num país e num mundo onde tem pessoas que consomem muito abaixo do aquilo que é necessário, né? E eu não estou falando dessas pessoas, mas eu estou falando de quem tem um poder de consumo grande e que tem, e na minha visão, tem a obrigação de se questionar sobre de onde vem o que eu estou consumindo, para que eu estou consumindo, eu preciso consumir isso. Então, a gente questionar um pouco mais o nosso consumo, né? Eu acho que, e aí a gente entra em questões bem mais profundas também, até questões emocionais, né? Então, a gente deve sim questionar o nosso consumo. E aí, falando de lixo, a gente deve questionar, deve pensar que toda vez que eu compro um celular, né, que eu compro qualquer coisa, né, compro um lápis, enfim, isso vai, em alguma hora, a vida útil, né, desse material vai terminar. E eu tenho que pensar o que vai acontecer com isso. Eu tenho que ter essa reflexão, né? Será que o lápis é feito de que material, né? Isso é reciclável? Isso é compostável depois?
enfim, a gente tem que ter um pouco essa reflexão. Assim. Já comprar pensando no destino final depois, né? Uma peça de roupa, né? O que eu vou fazer com ela depois? Ela vai durar bastante, vai durar menos, né? Colocar na balança ali, né? Exatamente. Exatamente, colocar na balança e lembrar que em algum momento provavelmente isso vai ser descartável, vai ser descartado. E aí, né? O que eu vou fazer com isso? A partir do momento que eu comprei alguma coisa, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável porque eu vou fazer com ela depois, né? Tu te E eu acho tornas que é isso. eternamente responsável pelo lixo que produzes. Exato. Todos nós, exato. Então, eu acho que esse é um ponto, e né, que a gente tem um consumo mais crítico mesmo, e aí também da onde eu compro, de que empresa eu compro, né, a gente fazer essa reflexão, que marca que eu estou querendo, que eu estou investindo quando eu compro, né? E aí o número 2 é esse pensamento mais coletivo mesmo, né, que tem a ver com eu ir atrás eu cobrar a prefeitura, né, de ter um lugar onde eu possa levar o meu reciclável, eu poder me organizar no meu bairro, né, com os meus vizinhos, para que a gente possa fazer uma horta urbana, para que a gente possa ter uma compostagem local, por exemplo. Cobrar a indústria, a empresa, né, a marca que eu consumo, de ter uma ação mais responsável de verdade. Então, assim, dá para a gente fazer coisas tanto no nível mais individual, né? E a gente fala que o consumo não é um ato individual, a gente acha que é, mas não é, né? A gente é influenciado por uma série de coisas. E número 2 é pensar mesmo na parte mais coletiva, né? Da gestão pública, ou, por exemplo, provocar como pressionar. Exato. Fazer uma feira de trocas, por exemplo, com os meus amigos, que é divertido, que é legal também. Nossa, a gente aprendeu muito assim no Verdes Marias o quanto a coisa da autoestima, né? Você estava falando que o consumo não é uma coisa individual. Então, assim, quanto as empresas, as novelas, os filmes, as indústrias, está todo mundo pressionando para a gente se sentir feia, se sentir gorda, para comprar mais e tá sempre comprando, comprar produto, comprar roupa, comprar não sei o que lá. Então, isso tudo também faz parte de você conseguir sair disso, se livrar de achar que você melhorar a sua autoestima para perceber que você não precisa comprar tanta coisa, né? Então, assim, o consumo está por trás disso tudo, né? Assim, Exato. E a gente vive num mundo muito acelerado também. Então, tem uma questão do tempo. A gente parece que não tem mais tempo, né? Até para cozinhar, por exemplo. Então, compra a comida pronta. Enfim, a gente tem... acho que tentar diminuir o ritmo também, né? Exato. Ter mais tempo para fazer as coisas com calma, né? Cozinhar com calma. Parar, pensar, exato. Acho que criar uma outra relação com as coisas, né? Eu até falo muito que eu não acho que a gente tem que parar de ter afeto com as coisas. É justamente o contrário, né? A gente vive um mundo de um consumo tão desenfreado, tão acelerado, com uma pressão tão grande, né, de publicidade para a gente consumir, etc., que a nossa relação com as coisas é uma relação muito descartável, né? Então, as coisas valem menos, minha relação com as coisas é de menos afeto, né? E é uma pena isso. A gente deveria olhar para as coisas e se relacionar com elas, lembrar que elas vêm da natureza, lembrar que elas têm uma função, né, na nossa vida. Então, o celular faz que eu fale com as outras pessoas, ele me traz uma série de coisas. Muitas vezes tem até uma conexão mais cultural, até quando eu compro um determinado alguma comida, quando eu compro uma roupa que é feita por uma comunidade local, né, um artesanato que traz um afeto que lembra o meu país, a origem do meu país, por exemplo, os povos ancestrais. A gente pode se relacionar com o consumo de uma forma com mais afeto, né? E se eu me relaciono com mais afeto, eu vou me relacionar também com menos descartabilidade, né? Provavelmente eu vou consumir menos e vou consumir melhor, né? Nossa, que a gente bonito, não vai deixar de consumir. Porque eu não acho que a gente tem que consumir menos, vamos consumir menos. A gente não vai deixar de consumir, assim. Então, vamos trazer mais significado para esse consumo, sabe? Vamos honrar mais esse consumo. Ele vem da natureza, né? Que ele venha com mais sentido e mais significado.
que a gente se relacione de outra forma com as coisas. Nossa, né? isso é uma baita micro-revolução. É isso. É uma baita micro-revolução, acho que eu diria que exato, é quase uma macro-revolução. É. Que a gente ainda tem que... Vai demorar para chegar. De fato, tem essa boa notícia de que as empresas, a indústria, elas, até por elas estarem mais pressionadas, elas vêm sim buscando soluções de materiais, de produtos mais sustentáveis, né? E tanto nas embalagens dos produtos, então a gente vê, né, as embalagens agora que está muito na onda de casca de mandioca, então do Já Fui Mandioca, por exemplo, que está super em alta, outras embalagens que são compostáveis, então a gente não precisa ter plástico em tudo. Plástico vai continuar tendo, mas ele não precisa estar em tudo, né? A gente pode usar muito menos. Em bens mais duráveis, né? Porque para que o plástico vai ficar numa garrafinha que a gente usa por 2 minutos, né? O plástico devia estar num produto que vai durar a vida toda, porque o plástico vai durar a vida toda, né? Exato, exatamente isso. Então, tem um movimento bem grande das indústrias se mexendo e oferecendo soluções mais sustentáveis. Isso está acontecendo de forma cada vez mais acelerada. E aí, acho que vocês colocam vários exemplos legais. Então, tem muita gente aderindo, por exemplo, a shampoo de barra, né? Escova de bambu. Exatamente, escova de bambu. Então, tem várias... Acho que tem vários avanços acontecendo, né, nos últimos tempos. Acho que esse é um. E número 2, as tecnologias de reciclagem, elas também vêm evoluindo, né? A indústria de resíduo vem evoluindo bastante. Então, eu diria que hoje o problema é muito menos de tecnologia, né? Eu acho que é uma questão de consciência mesmo. E quando eu falo de consciência, não é só do consumidor, é de quem trabalha dentro da indústria, é de quem trabalha no governo, é de nós como sociedade, da gente querer fazer essa transformação. Tá. Mas isso, acho que tem coisas boas acontecendo, mas a gente precisa acelerar esse movimento, né? Então, quem está assistindo a gente, entra no barco, pressiona as indústrias, né? Olha, consuma de forma mais crítica e mais afetuosa também, e que a gente precisa de todo mundo nessa mudança, assim, de todo mundo. E aí a gente sabe que você, lá na Estre, né, que você trabalha no Instituto Estre, e vocês têm um trabalho com as crianças, né? E eu queria pedir ajuda para você, Mari. Como é que a gente fala de lixo com as crianças? Como que vocês fazem? Legal, a gente é um tema maravilhoso. No Instituto Estre, o público bem grande nosso é o público escolar, né? E bastante criança. E aí é muito legal falar de lixo com as crianças, porque o lixo ele é uma pontinha, né, de um iceberg bem maior. É uma pontinha só que a gente puxa para falar de uma insustentabilidade bem maior, assim. Então a gente tenta trabalhar muito com as crianças com perguntas de forma lúdica. Então tem que ser divertido, não pode ser chato falar de meio ambiente, falar de lixo, tem que ser divertido. E normalmente a gente parte de exemplos muito simples, né? Então, por exemplo, a gente tenta lembrar como que é o seu dia a dia. Você acorda e faz o quê? Vou escovar os dentes, né? Você escova os dentes com o quê? Com a escova de dente. E quando a escova de dente acaba, o que você faz? Vai para o lixo. E o lixo vai para onde? O lixo eu ponho para fora da minha casa. Mas o que acontece? Passa o lixeiro. Passa o lixeiro e vai para onde? Aí às vezes fica pensando, acho que vai para o lixão. Outro, não, vai para reciclagem. Então, a gente tenta puxar, né, através de perguntas e de brincadeiras mesmo, apesar de a partir de produtos, né, de objetos muito simples, da onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Então, esse desenrolar que eu brinquei, mas a gente faz algumas dinâmicas bem parecidas com essa, né? Por exemplo, tentando lembrar o dia a dia de uma criança e perguntar para ela o que ela fez, né? Que objeto que ela usou, o que ela fez com o objeto. E aí fazer o caminho tanto
para onde vai o lixo, e nosso principal projeto chama Cadê o lixo que estava aqui? Então, o que acontece com o lixo, e a gente vai desdobrando esse caminho todo com a criança, sem entrar em questões muito técnicas do que é um lixão, como funciona, mas fazer esse caminho, e também lembrar, mas de onde vem a escova de dente? Ela vem da onde, né? Isso aqui é um plástico, vem da onde? Vocês sabem de onde vem o plástico? Então, também buscar trazer essa reflexão para a criança de onde vêm as coisas, né? De onde vêm os materiais. Então, que no fundo, Clara, é a mesma coisa que a gente faz com os adultos, tá? Mas com as crianças a gente faz de uma forma, acho que muito mais divertida, e as crianças são maravilhosas porque elas dão as respostas muitas vezes muito melhores do que a gente dá, né? Muito mais espontâneas e melhores, mas a gente tenta trabalhar basicamente o que acontece com o lixo depois que ele sai da nossa casa e de onde vêm as coisas, né? A gente faz esse caminho todo, né? Esse ciclo todo. E muitas vezes a gente fala, tem outra... na hora de perguntar, né, essa escova poderia ir para outro lugar, né? Se não fosse para um aterro sanitário ou para o lixão. Aí alguém fala, lá em casa a gente recicla, né? O que é recicla, né? E tem sempre essa coisa, a gente recicla. A gente fala, não, você não recicla, você separa. Você separa, né? E aí vai para um outro lugar. Então, e os adultos, a gente reproduz isso. Eu reciclo tudo em casa. Não, você não recicla nada na sua casa, você só separa o seu lixo e você torce para que ele seja reciclado de verdade, né? Exato. Você não recicla nada na sua casa. E tem aquela coisa que muita gente confunde também, que é engraçado, assim, depois que você já está muito inserida nesse assunto, que é a diferença entre reciclável e reciclado, que, né, as pessoas falam, eu reciclo, isso aqui é reciclado. Não, isso aí é reciclado ou reciclável, né? Existem muitas confusões, né, feitas em torno disso. Exato. E, enfim, assim, acho que eu fui meio simplista, mas a gente faz algumas oficinas pedagógicas, que infelizmente agora na pandemia a gente não está podendo fazer presencial, né? Mas tem uma série de vídeos também que a gente trabalha. Mas eu acho que a chave é trabalhar de uma forma lúdica, simples, né? E lembrar de onde vêm as coisas e para onde elas vão. Eu acho que essa é o fio principal. E aí, depois daí, obviamente, você pode fazer um trabalho de o que é reciclado, o que é reciclável, o que não é reciclável, né? Como eu separo o lixo. Isso é super importante também. Mas, para além daquilo, de como eu separo o lixo, que é também muito importante, essa reflexão que é mais básica e mais profunda, né? Da onde as coisas vêm, para onde as coisas vão, ela é muito poderosa. Porque se eu sei fazer essas perguntas, eu consigo questionar, enfim, assim, muita coisa, né? E chegar em respostas sozinho, né? E é muito legal, e as crianças adoram. Dá para entender que todo esse processo começa muito antes da compra, né? Aquele negócio aquela caneca teve todo um trajeto até chegar ali na prateleira, né? E aí você começa a refletir isso na hora de comprar. Eu vou falar de uma micro-revolução que me acompanha há muitos anos e que eu sou muito fã, que são as composteiras domésticas, são os minhocários, que qualquer pessoa pode ter na sua casa. Eu, por anos, morei num apartamento pequeno, sem varanda, sem nada, e eu tinha o meu minhocário, minha composteira na lavanderia, do lado da máquina de lavar, e não tem cheiro, funciona, é só saber usar, não é tão complexo assim, não dá trabalho, e eu acho que ter um minhocário em casa, ter uma composteira doméstica, ela te traz também muitas reflexões, né, para além do processo em si, da compostagem. Mas você começa a reparar mais no que você come, né, você começa a ter mais contato com o tempo da natureza, tem um tempo para as coisas se transformarem, né, morrerem, adubarem. Então é tão bonito assim, se a gente for olhar a compostagem, né, tem uma casca de alguma coisa que ela está se transformando, e nessa transformação ela está alimentando a terra, ela está trazendo nutrientes para aquela terra, e depois esses nutrientes a gente vai usar
né, numa planta, em alguma planta, em algum vaso, para dar vida e dar mais força para aquele vaso, né? É o ciclo assim da natureza ali dentro da sua casa e tem um tempo para isso, né? Ai, que Então, lindo, Mari. Eu vou te colocar não é como garota propaganda das das compostas. compostagens. Eu Não, e acho não é à lindo toa que mesmo. a Mari sempre fala que foi uma das primeiras, ou a primeira pessoa que falou de compostagem para ela, e que ela falava, não, imagina, isso não é para mim, e depois se apaixonou, mas porque você sempre Sim. fez, né? Assim, já faz um tempo. Porque no começo tem uma coisa, essas minhocas, vou precisar pôr a mão na minhoca, né? Tem uma coisa meio. E a outra E vantagem também é que reduz 50%, né? 50% mais ou menos do lixo da sim, casa. exatamente, é o principal objetivo, né? Eu já fui para outro, mas exatamente, o objetivo, né, é de fato reduzir a quantidade de lixo que você gera na sua casa e reduz bastante, reduz muito, né? A gente metade assim, mais ou menos 50% de todo o lixo que a gente gera na nossa casa é o orgânico, né? Que é resto de comida em grande maioria. Então dá para compostar muita coisa, dá para diminuir muita coisa mesmo, né? Uhum. E a composteira doméstica é uma forma de você ter isso mesmo morando numa grande cidade. Você não precisa estar na zona rural, estar numa fazenda, estar num sítio e ter espaço para compostar. Nossa, fora Então, que o que as plantas amam aquele adubo não é brincadeira, né? Elas ficam é, lindas, fortes, é o máximo. Na minha exato. casa, nossa, foi uma É, bênção fazer isso, assim, que elas amam. e é uma ótima forma para trabalhar com criança também, Hum, minhocário. hum, Né? Uma forma divertida, interessante. Criança gosta, né, desse contato, pôr a mão na terra, ver a minhoca. é É verdade. mais interessante do que ficar falando só, É né? verdade. A Manu e o Lucas, né, da Mari, são apaixonados pela composteira. O Lucas fala, Eles adoram, compoteira! né? Eles adoram. Ai, que Mari, legal. brigadão. Acho que foi uma ótima conversa. Vou tirar vários Ah, highlights aí. Você ai, falou muito bem. E muito que obrigada. bom. Que bom, espero poder ter contribuído com vocês também. Adoro vocês, super acompanho. E que a gente consiga aqui as micro e as macro revoluções, né? Que a gente consiga acelerar isso e que cheguem cada vez mais pessoas, né? Estamos todos aprendendo juntos, mas a mudança é que seja para uma mudança positiva mesmo. Então É, é isso. Um prazer é. estar aqui com vocês.